Começa agora o programa Ciência de Hoje. O tema do programa, nossa discussão hoje é o CRISPR, que é uma ferramenta utilizada por cientistas para editar o DNA. Para conversar sobre esse tema, está aqui com a gente a professora Irene Yan, que é do Departamento de Biologia Celular do Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e que também utiliza essa técnica em suas pesquisas. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia. Professora, quando a gente fala em CRISPR, a gente está falando de uma sigla, né? Uma sigla em inglês, que o significado em português seria conjunto de repetições palindrômicas regularmente espaçadas. Isso. Como é que a gente explica isso, essa sigla e esse monte de palavras difíceis assim, para um público leigo? Como é que a gente edita DNA e o que significa o CRISPR? Então, para explicar isso melhor, vamos voltar para as origens de quando encontraram o CRISPR. Ele é um sistema que a bactéria usa para lembrar dos vírus que a contaminaram e poder combater e destruir se tiver uma outra infecção no futuro. Então ele não foi inventado, ele não olharam foi inventado, ali para os vírus e para a bactéria e viram que havia essa movimentação, então houve o cientista copiou, vamos dizer assim, o que já acontecia ali junto com as bactérias e com os vírus. Então ele foi descoberto primeiro na Espanha, por um pesquisador na Espanha. E eles notaram que no cromossomo da bactéria, então o que é um palíndromo? Palíndromos são, que a gente que trabalha com DNA, nós chamamos de sequências que são simétricas. Então, por exemplo, a palavra ovo. Ovo é um palíndromo, que você lendo desse jeito é o mesmo significado. Então, é o mesmo significado e a mesma palavra. Então, a bactéria, ela pega trechos desse tipo do vírus e ela coloca no seu próprio cromossomo. Fica com uma memória e ela sempre coloca na mesma região, por isso que é um conjunto. E é repetido porque é um trecho, um outro, um segundo, terceiro. Aquilo dali é a memória dos vírus que a infectaram antes e que ela depois, no futuro, ela com esses pedacinhos de DNA deles, ela vai conseguir combater futuras infecções. Então, por isso que tem esse nome enorme, para descrever uma característica que estava no genoma da bactéria. E aí os cientistas, então, os espanhóis, olharam para esse fenômeno, vamos dizer assim, e perceberam que poderiam utilizar aquela mesma técnica para editar DNA. Seria mais ou menos isso, não? Não, aí foi a evolução, foi aos poucos. Então, eles viram isso nos anos 87, 90, e aí começou como um projeto só de pesquisa, só as pessoas que estavam interessadas nas bactérias, no sistema de combate à infecção da bactéria que concentravam nisso. E aos poucos isso foi sendo exposto para a comunidade científica e aí outras pessoas que não trabalham em bactérias viram o potencial que esse instrumento tinha para poder editar DNA em o que a gente chama de células eucarióticas, que são as células de organismos mais evoluídos, né? E aí que foi que foram. Então, acho que mais ou menos 2011 ou 2013 que ela foi, de fato, trazida como um instrumento para a gente. Então, mesmo quem não trabalha com bactérias, já usa isso como um instrumento. Então, teve uma evolução. A senhora, por exemplo, não trabalha com bactérias e utiliza a ferramenta. Eu não faço pesquisa em bactérias, mas eu uso bactérias como um instrumento. Então, toda vez que eu quero ampliar um trecho de DNA, eu quero fazer alguma modificação, eu volto para a bactéria, mas eu uso a bactéria não como um ser vivo, mas como um instrumento. E aqui, de que maneira a gente pode explicar melhor? A senhora mandou para a gente aqui 3 imagens, eu queria que a gente soltasse a primeira delas e a senhora pudesse explicar um pouco a questão do genoma, a questão da engenharia genética e de que maneira e por que o CRISPR é uma tecnologia tão revolucionária. Vamos ver a primeira imagem? Nós temos ali essa daí que a senhora separou. Eu queria que a senhora explicasse rapidamente o que a gente vê ali e de que maneira essa imagem pode nos ajudar a entender um pouco mais a questão do CRISPR. Tá, então vamos primeiro entender o que é um genoma. Então, o genoma, quando a gente fala em genoma, nós estamos falando de um conjunto de cromossomos de organismos, não precisa ser do ser humano. Esse conjunto de cromossomos, eles estão compostos por DNA, que é uma das biomoléculas. Então, existem 4 biomoléculas na célula e uma das biomoléculas que é típica seria o chamado ácidos nucleicos. Então, DNA e RNA são 2 tipos de biomoléculas que existem. E elas são compostas de quatro combinações diferentes de, vamos dizer, a gente chama assim de letras, mas não são letras, são moléculas também. Então, essas diferentes combinações que vão determinar como é que vai ser formada a proteína, que é uma outra biomolécula. Então, no final das contas, no genoma, você tem toda a informação necessária para construir todas as proteínas, todos que você tem no seu corpo, certo? E aí,
Volta aqui. Vamos voltar isso para outra imagem. Então, no genoma, você tem o que a gente chama de gene, que são os que diretamente instruem como é que faz a proteína, e tem regiões intergênicas, que são regiões que controlam quando é que aquela proteína vai surgir ou não naquele corpo. Então, você tem, na verdade, cada uma dessas células são extremamente dinâmicas no perfil de expressão delas. Então, se a sua célula está expressando certas proteínas agora, daqui a 5 dias ela pode estar expressando outro conjunto de proteínas, e quem determina é a região intergênica. Então, a gente tem um controle e o produto. Então, quando a gente fala de edição genômica, nós podemos interferir tanto com o produto, que é o gene, quanto o controle que diz quando que aquele produto vai ser lançado no mercado, digamos assim, ou quanto dele que vai ser produzido. Então, dependendo do que você quer modificar, você pode agir tanto em um quanto em outro. Mas, de qualquer forma, os dois são compostos de ácidos nucleicos. Então, a mesma estratégia para interferir com um, você pode usar para o outro. E é assim que, então, que a técnica funciona, a gente pode dizer. É isso que é edição genética. Então, isso é uma edição genômica. Então, as técnicas que tinham até hoje, elas são muito laborosas. Então, dá muito trabalho, elas demoram muito, são complicadas de usar. Então, a edição genômica era sempre uma coisa mais limitada para laboratórios que são mais especializados nisso. E o surgimento do CRISPR é revolucionário porque ele é um instrumento extremamente fácil de usar. Ele é muito fácil de usar. Então, passou a se inserir no cotidiano, inclusive de laboratórios que não são altamente especializados em edição genômica. E isso, para quem faz pesquisa, facilita muito a nossa vida. Então, só para entender, a técnica de editar o DNA, ou editar o genoma, não é nova. Isso já existe de outras maneiras, já é feito por vocês cientistas de outras maneiras. A revolução é que agora, com o CRISPR, é possível se fazer essa mesma edição de uma maneira muito mais simples, muito mais rápida. Isso. E muito mais em conta, a gente pode dizer assim? Muito mais em conta. Muito mais em conta, porque a quantidade de reagentes que usa é muito menor. Então, as pessoas que trabalham com biologia molecular no dia a dia, os procedimentos mais básicos, teriam acesso a esse instrumento. Enquanto no passado, quem faz edição genômica no nível mais sofisticado, precisava ser um laboratório mais especializado e definitivamente usando reagentes mais caros. Então, em vários aspectos, o CRISPR está muito mais ao alcance da comunidade científica em geral. O fato do CRISPR de ser mais acessível faz com que mais pessoas, como você mesma disse, possam, de alguma maneira, utilizar para diversas pesquisas, já que ele é uma ferramenta, dependendo do interesse, a pessoa tem como usá-lo, enfim, facilitar ali a sua pesquisa. É curioso que, recentemente, inclusive a revista Nature, tem trazido, acho que desde o ano passado, várias matérias falando sobre a preocupação da comunidade científica, principalmente internacional, em relação a essa facilidade. De que maneira haveria necessidade de se discutir um pouco a questão ética da utilização dessa ferramenta. A Jennifer Doudna, que é uma geneticista, inclusive, ela tem ali, a gente pode dizer que ela é a co-inventora dessa técnica. Ela, o ano passado, no final do ano, ela chamou uma coletiva e se disse preocupada em relação a essa questão, que era possível, que era preciso naquele momento os cientistas pararem um pouquinho para pensar sobre as consequências. Que tipo de consequência essa ferramenta pode trazer para a pesquisa científica de uma maneira geral, do ponto de vista ético, professora? Então, os aspectos éticos que ela levanta, na verdade, são aspectos éticos que já deveriam preocupar quando você pensa em edição genômica. Mas a razão que ela está levantando isso com uma forma mais... ela está mais preocupada exatamente porque agora ficou muito mais facilitado. Então, qual é o problema da edição genômica? Vamos pensar em termos de aspectos éticos. O problema é que fica ao alcance você poder modificar o genoma de um indivíduo que vai ser formado do jeito que você quiser. Você pode interferir na formação de um embrião, por exemplo. De um embrião. Então, você diz, olha, então, na minha família a gente tem um histórico de diabetes e nós também temos uma tendência à obesidade e a gente gosta de olhos claros. Você está vendo onde isso vai? Você está formando o embrião. Você começa a decidir o que pode e o que não pode ser. Parece coisa de ficção científica. E antes não estava tanto ao alcance porque os instrumentos eram muito mais difíceis de usar e você não consegue fazer isso múltiplas vezes.
O CRISPR é um instrumento que você pode editar vários genes ao mesmo tempo, de uma forma muito eficaz. Então, isso passa a ser um questionamento, até que ponto você pode fazer isso, até que ponto você deve usar esse instrumento, como que vai regularizar o uso desse instrumento, como é que você impede as pessoas de usar de forma ruim, porque, vamos dizer, o lado positivo é que tem uma aplicação terapêutica grande, mas o lado negativo é que as pessoas ficam tentadas a, né, começar a determinar como é que deve ser. Determinar o sexo do bebê já é uma coisa controversa. Imagine você determinar o sexo, a futura altura, a cor dos olhos, como que ele vai ser. É complicado. E aí, aqui no Brasil, essa questão já está sendo colocada em discussão também. Recentemente houve uma reunião, não sei se posso chamar de congresso, mas entre vocês, pesquisadores da Universidade de São Paulo, vários departamentos, enfim, várias faculdades, discutindo a utilização do CRISPR nas pesquisas, enfim, desenvolvidas aqui na universidade. Essa questão ética também já é uma realidade, uma preocupação aqui no Brasil? Essa questão foi levantada, falou, olha, vamos tomar um cuidado maior em pensar sobre esses assuntos, mas os laboratórios que participaram desse simpósio estão usando esse instrumento mais para pesquisa básica. Não pesquisa básica, então, aqui tentar no Brasil entender. Ainda a primeira fase, vamos dizer assim, das pesquisas. Digamos que seja assim. Teve uma proposta de um pesquisador em Ribeirão Preto de usar esse instrumento para fins terapêuticos. Olha, tem pessoas que nascem com malformações no esqueleto, talvez seja um bom instrumento para usar. Mas aí, quando você pensa nos fins terapêuticos, aí tem outros problemas. O problema de como é que você vai fazer com que esse instrumento chegue nas células do paciente, como é que você vai ter certeza de que ele vai estar ativo no momento certo. Então, tem outras barreiras que tornam ela um pouquinho distante da nossa realidade. Não só nossa, mas do resto do mundo também. Mas só que nós sabemos que uma vez desenvolvida é difícil de parar, né? É uma caixa de Pandora, né? Então, tem que tomar muito cuidado em pensar se vamos ou não nessa direção. Já existem relatos, a própria Jennifer Doudna, essa geneticista, na abertura dessa apresentação que ela fez ano passado, ela falou que existem pesquisadores americanos, já inclusive na Filadélfia, que removeram o DNA de um vírus HIV integrado dentro de células humanas integradas. Ou seja, já há uma aplicação aí em relação às pesquisas, por exemplo, da AIDS. Aqui no Brasil, o CRISPR está sendo usado para quais pesquisas, quais tipos de pesquisas? Na Universidade de São Paulo e nas demais universidades, que a senhora tenha conhecimento, claro. Imagino que em muitas, mas só para a senhora poder citar algumas para a gente. Então, por enquanto, o instrumento está sendo usado para responder perguntas que já existiam nesses laboratórios. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um gene e uma proteína. Eu entendo a função dela, eu sei mais ou menos, mas eu fico me perguntando o que vai acontecer se ela não existisse. E é uma pergunta que a gente não podia fazer antes, porque a gente não tinha esse instrumento. Mas agora nós podemos ver como é que a célula funciona na ausência total de uma proteína. Então, esses laboratórios tinham essa pergunta, mas essa pergunta fica engavetada porque você não tinha instrumento. Eu conseguia chegar exatamente nesse pedacinho. Conseguia cortar fora, isso. E agora que você consegue cortar fora o pedacinho do genoma e remover o gene completamente, isso quer dizer que a proteína não vai ser mais expressa e você pode analisar a célula nesse novo contexto. Então, essas linhas de pesquisas várias, elas focavam isso. Olha, o que acontece com o desenvolvimento do crânio facial, que é o que a Maria Rita está fazendo no IB, sem essa proteína? O que acontece com, no meu caso, o que acontece com a diferenciação do neurônio sem uma determinada proteína? Então, usando nessas perguntas pontuais que já existiam. Uhum. O seu trabalho é com embrião de galinhas, não é isso que você tinha falado? Como é que você trabalha? Que tipo de perguntas, além dessa que você já acabou de citar, você tem feito e de que maneira o CRISPR tem te ajudado nessa sua pesquisa? Então, o embrião de galinha a gente usa porque é o nosso modelo para tentar entender como é que é o desenvolvimento em invertebrados, em geral, tanto humanos quanto os restantes dos animais. É um embrião de fácil acesso. E sempre tinha essa pergunta, olha, o que acontece? As células estão se dividindo e aí depois a célula vai decidir que vai virar o neurônio. Como é que ela decide isso? Que passos que ela precisa para chegar até esse ponto? Por que algumas células decidem virar um outro tipo de célula e não neurônio? Isso bem no comecinho mesmo, isso bem na formação. Bem no comecinho. E aí nós perguntamos, olha, será que essa proteína é importante? E uma forma muito limpa de se responder isso é falar, se essa proteína for importante, se eu tirar, eu não vou ter neurônio. E o CRISPR ajudaria a fazer isso. Olha, vamos tirar a proteína. O embrião não vai ter essa proteína. Vamos ver o que ele faz. Será que ele se adapta?
Será que ele simplesmente vai nascer um embrião sem neurônio? Ou ela compensa de alguma outra forma, aumentando outro tipo de proteína? Já teve algum tipo de resultado? A gente teve um resultado mais no sentido de implementar isso no nosso modelo experimental. Então, teve um aluno de iniciação científica que está trabalhando com isso, o Thiago, e ele colocou o CRISPR para remover um gene específico que ajuda no estabelecimento do sistema nervoso simpático e parasimpático. E aí ele viu que existe uma alteração no desenvolvimento desse sistema nervoso. Então, agora nós vamos tentar ver isso com outros genes também. Aí é o próximo passo da pesquisa. Não seria o próximo passo dessa pesquisa, seria usar esse instrumento em outras perguntas também. Ah, sim, até porque você respondeu uma pergunta ali, você terminou. Isso, e você tem outras perguntas, não necessariamente é uma continuidade, a gente pode dizer assim. Quando a gente fala, a senhora falou sobre o custo e o quão mais em conta seria a utilização dessa ferramenta em relação ao que se utilizava antes. Com isso, a gente pode dizer que poderia ter ali um impacto econômico em várias áreas, por exemplo, utilização na agricultura, na pecuária, microbiologia, medicina. Todas as áreas podem se beneficiar dessas pesquisas utilizando o CRISPR como ferramenta. Sim. Mas aí não tem tanto a ver com o custo dela, porque antigamente não se fazia tanta edição genômica nessas várias áreas afins, não por causa do custo, mas exatamente por causa do know-how, da tecnologia. Então, a tecnologia de edição genômica não era uma tecnologia tão acessível assim. E agora, o custo é simplesmente um plus, né, a mais, de que ele torna ele mais acessível ainda, mas realmente é a tecnologia. Então, tem várias formas de usar. Você pode inserir genes novos, então formar transgênico, ou você pode chegar e corrigir. Então, vamos dizer que tenha certas linhagens de plantas que são mais produtivas do que outras na agricultura. Só que a diferença entre um e outro é simplesmente alguns pedacinhos do DNA. Então, vamos manter essa planta, mas vamos modificar o gene dela para ficar parecido com aquela que é mais produtiva. Então, você consegue fazer edição genômica de uma forma mais eficiente. Mesma coisa com animais. É interessante que nessa coletiva de imprensa que a Jennifer Doudna participou, enfim, que foi onde realmente ela chamou a atenção para os cuidados e de que maneira os cientistas deveriam pensar a utilização dessa ferramenta, ela mostrou um exemplo feito por eles lá de camundongos. E que eles trabalharam justamente na cor da pele do camundongo, né? Então tinha um monte de camundonguinho preto e do lado alguns camundongos pretos e alguns mais clarinhos, bem albinos, a gente pode dizer assim. Ou seja, você consegue ligar e desligar vários detalhes ali da formação de um embrião, enfim, de um ser. Seria isso? Mesma coisa com plantas, a mesma coisa com qualquer ser vivo, a gente pode dizer. Exatamente. Então é um instrumento que veio da bactéria e ela funciona em todos os organismos que foram testados. Porque ela basicamente é composta do jeito que ela funciona. Ela em si é uma proteína e você informa para essa proteína qual é o pedaço de DNA que você quer mudar. Então, uma analogia que eu fiz para você, né, que acho que funciona bem, vamos dizer que você tem um texto digital enorme e você quer achar uma frase. Então, um texto no Word, vamos dizer assim. Um texto no Word, enorme. Você tem para mais de 1000 páginas. E aí você quer encontrar uma frase específica. Se você não tivesse aquela funçãozinha no Word de procurar a frase, você tinha que ler tudo, né? E às vezes você ia perder, porque está cansado. Então, se você digita, então é mais ou menos como se eu tivesse aquele instrumento de procura, e que é essa proteína. A proteína vai pegar a frase que eu vou dar para ela, e ela vai procurar naquele texto enorme e vai achar. E aí de lá eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso modificar a frase, posso deletar a frase, posso colocar mais coisas no meio da frase, e torna muito mais fácil, principalmente se você considerar que o genoma é enorme, né? Então, todo o potencial que você pode fazer no editor do Word é como se pudesse fazer agora no genoma. E aí, quando o cientista olhou lá atrás, o espanhol, vamos dizer assim, na utilização pela bactéria e pelo vírus, a bactéria, quando ela era atacada, veja se é mais ou menos isso, quando ela era atacada, ela guardava ali a lembrança de quem a atacou. Da próxima vez, ela já conseguiria se defender porque ela tinha essa lembrança. Seria isso para a gente poder entender? Aí então ela pegava aquela frasezinha e colocava na proteína que ela produz, que é a proteína Cas9, que é o princípio ativo do técnica CRISPR, e aí o vírus vinha e ela achava no genoma do vírus aquilo e destruía o genoma do vírus. Ou seja, já estava armada, já sabia exatamente o que ia acontecer, porque guardou essa memória. E aí não foi o espanhol que pensou, foi um pesquisador MIT, o Feng Zhang, que pensou, olha, isso pode ser super útil. Então, ele que converteu numa ferramenta. E o laboratório dele, por isso, aparece muito no Nature, o laboratório dele está cada vez mais aprimorando essa proteína para ela ter
pequenas variações são importantes. Então, uma proteína que corta mais rápido, é uma proteína que é mais específica a certas coisas, é uma proteína que pode controlar a expressão gênica. Então, ele está usando realmente isso como instrumento. Por isso, então, que há tanto destaque para essa técnica, porque ela vem se aprimorando a cada mês, a gente vai dizer assim. É bem rápido. Aqui no Brasil, se a gente for comparar o que se utiliza fora, nos Estados Unidos e nas universidades também da Europa, e o nível que a gente está de pesquisa aqui, a gente pode dizer que os Estados Unidos está um pouco mais atrasado, ou que aqui também a pesquisa está andando junto com o que os outros pesquisadores mundo afora estão fazendo? Aqui sempre tem um certo atraso, uma das razões é que a comunidade científica é menor. Então, apesar de que a comunidade científica sempre está fazendo esforço para estar se atualizando e conversar com os colegas internacionais, tem uma outra dificuldade que é a lentidão de, por exemplo, reagentes é super necessário. O reagente lá nos Estados Unidos, que é um exemplo que você falou, ou na Europa, se você pede o reagente, no dia seguinte já está no seu laboratório. A gente está falando de material mesmo, né? E aí aqui demora muito mais tempo. Então, você fala, olha, eu vou pedir um reagente, 60 dias. Né? Porque vai 60 dias, uma pesquisa parada é E tempo, aí para. Né? E aí você faz. Falei, putz, não era esse reagente que eu queria, vou ter que pedir outro. Mais 60 dias. Enquanto que lá, se ele errou ou precisa aprimorar, pede num dia, não deu certo, semana que vem ele já pede de novo. Então, isso realmente é um problema um pouco, principalmente na área de biologia molecular, que muitos reagentes são importados. Mas a gente faz um esforço, né? Faz um esforço para tentar correr correr atrás. Em relação ao futuro, de uma maneira geral, na sua opinião, em relação a esse tipo de pesquisa, não só no Brasil, mas, enfim, do que se tem visto, até mesmo por conta dessa pausa e dessa conversa global pedida aí por essa geneticista, uma das coautoras das primeiras pesquisas, o que você consegue enxergar de utilização do CRISPR para os próximos tempos na ciência, professora? Então, um dos assuntos que essa própria pesquisadora levantou, e eu acho que faz bastante sentido, ela disse que provavelmente um primeiro dos alvos terapêuticos seria algumas malformações, algumas patologias associadas com sangue, porque é o jeito mais fácil de você apresentar esse instrumento para o paciente. Né? Enquanto os outros, por exemplo, tecidos menos acessíveis, é muito mais complicado, né? De você ter certeza de que esse instrumento vai conseguir chegar no osso ou na cartilagem. Então, provavelmente as doenças, eles já trabalharam, inclusive, com a anemia falciforme, para ver o falciforme. Já tem gente trabalhando com a anemia falciforme? Sim, no exterior, para ver se consegue corrigir a anemia falciforme. E, então, isso eu acho que vai progredir bastante rapidamente. Eu diria que nos 5 anos já tem alguma coisa. Agora, o que ela pediu uma pausa foi a pausa não de pesquisa para patologias em organismos, em pacientes adultos ou pós-natos. O que ela pediu uma pausa seria na embriões. Exatamente, em embriões. Porque aí nós estamos determinando um indivíduo que ainda vai ser formado. E você não está dando chance para a natureza determinar o que tem que ser feito. Você ela chama de design de embriões, isso, né? Isso eu acho que é o perigo maior. Então, o problema é que você não tem como pedir uma moratória nos laboratórios que são privados e que estão fazendo isso porque tem gente disposta a pagar por isso. Eu imagino que para a edição de embrião isso vai demorar um pouquinho mais, mas não quer dizer que já não tenha gente fazendo ou vendendo essa ideia para um público mais suscetível a esse tipo de edição. Porque, como você disse, os interesses podem aparecer, né? Isso. Ou por luxo, simplesmente, ou por uma necessidade ou uma vontade de realmente mudar ali uma história, enfim, genética ou familiar, não é isso? No final das contas, a pergunta é quanto de direito o ser humano tem de determinar como é que vai ser um indivíduo que ainda está para nascer. É difícil. É bem complicado, né? É muito complicado. Mas não é uma discussão nova, é uma discussão em relação à questão da genética, já é uma discussão que se coloca há algum tempo. A novidade é que agora é muito mais fácil de se fazer, não é isso? Então, a discussão tem que ser acelerada, porque nós temos agora um instrumento que é acelerado. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Então, agora, antigamente eu discutia um pouquinho, parava, tá bom, a gente pensa sobre isso depois, podia prorrogar a pesquisa ainda ia demorar, né? Era coisa do futuro. Mas agora, opa, está na porta, temos que pensar. Melhor agitar. Irene Yan, muito obrigada pela conversa com a gente aqui no programa Ciência de hoje. A professora Irene Yan, que é do Departamento de Biologia Celular do Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, falou com a gente, então, sobre essa ferramenta aí revolucionária para a ciência, que é o CRISPR.
e que está provocando bastante polêmica. Obrigada, Irene. Obrigada a você.